Isso é um erro, né? Essa generalização das Forças Armadas, das polícias e dos evangélicos como sendo puramente bolsonaristas é um erro, e é exatamente esse erro que tem feito a esquerda perder pessoas. Não é o evangélico que é bolsonarista, é aquela pessoa que no lugar de servir o evangelho, ela serve igrejas. Existem várias pessoas que procuram religião e religiosidade. Porém, o que acontece, Clarice, é que algumas igrejas deixaram de ser igreja e começaram a ocupar o espaço que as boates ocupavam antigamente. Assim, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu lembro que aqui em Ponte Nova tinha várias boates, várias casas noturnas, e eram boates de adolescentes, não eram boates pesadas, não, eram boates do tipo... né, a galera vai lá para se encontrar, para bater papo, e eu lembro que essas boates, elas foram aos poucos fechando. Coincidentemente, a maioria das boates vão fechando, vão cedendo lugares que são lugares amplos para igrejas. O que as pessoas procuravam nessas boates? Algumas procuravam curtição, convívio social, acasalamento, lógico. Algumas pessoas iam simplesmente porque elas queriam ter um convívio. Igrejas como, basicamente, quem conhece sabe do que eu estou falando. Igreja Batista da Lagoinha. O novo diretor da Igreja Batista da Lagoinha é um super administrador, um cara muito inteligente. O que ele fez? Ele sentiu que as famílias, elas não estavam procurando Deus. Essas pessoas estavam procurando convívio social, um mundo paralelo, um mundo dentro do qual elas fossem mais importantes, né? Aqui no mundo real, na vida real, nós somos simples mortais. Aqui na vida real, nós somos pessoas que não temos poder de mudar a política, a gente fica pelejando, mas somos pobres e mortais. Dentro dessas igrejas, essas igrejas que mentem a respeito do evangelho, elas não são evangélicas, elas usam o nome igreja evangélica para fazer de conta que são evangélicas, mas na verdade são locais de encontro, locais de encontrinho, locais de convívio social. Dentro dessas igrejas, uma pessoa que fora da igreja é simplesmente um trabalhador, um simples mortal, dentro dessa igreja a pessoa tem a possibilidade de virar obreiro, virar diácono, ter um cargo na igreja, isso é importante na igreja. Essa técnica foi fazendo com que várias igrejas crescessem, porque são mundos paralelos. E ela é tão interessante, essa questão de ser mundo paralelo, que é o seguinte: dentro da igreja, os filhos do pastor são príncipes. A filha do pastor pode ser feia, mas todos os rapazinhos, aqueles que têm os carros mais caros, querem a filha do pastor. Ela é a princesa do pedaço. O filho do pastor pode ser um bobão, mas ele, com perdão na palavra, não estou falando de igrejas verdadeiras, eu estou falando desses templos nem seriam templos, né, dessas boates. O filho do pastor pega todas as meninas que vão para a igreja para procurar Deus. Não, estão indo lá para a igreja para procurar convívio social, procurar outra coisa. Essas igrejas viraram boates. Isso é o mais importante. Dentro dessas igrejas, o bolsonarismo acabou vencendo porque impera essa teoria que eu falei, da espiral do silêncio. Dentro dessas igrejas, as pessoas não usam a própria cabeça para refletir. A palavra do pastor é a palavra final, porque elas não querem perder esse convívio. Imaginem uma pessoa que conseguiu ganhar o título de diácono, o título de obreiro, ou seja lá qual título que for, ela ter que confrontar de uma hora para outra o pastor e perder esse convívio, né? De falar que não, o Bolsonaro tá errado. Aí o pastor vira, como assim Bolsonaro tá errado? Não, o Bolsonaro tá fazendo coisa errada. O pastor vai lá e fala, não, o diabo tá no seu corpo, que você tá falando que o Bolsonaro tá fazendo coisa errada. A pessoa imediatamente perdeu tudo aquilo que ela conquistou naquele convívio social. Essa foi a técnica utilizada por essas igrejas, que não são igrejas evangélicas, são boates com donos que usam o nome de igreja evangélica para conseguir controlar pessoas, pegar dinheiro, etc. e tal. Outra parte do trabalho de algumas igrejas é exatamente fazer com que pessoas paguem pelo remorso que elas sentem. Normalmente uma pessoa que chega numa igreja, por exemplo, numa igreja universal, né, e vende tudo que tem e entrega para o pastor, ou é porque ela fez muita coisa no passado e acha que está comprando a salvação, ou é porque ela acha que quando ela vende e entrega para o pastor, ela está comprando Deus, Deus passa a trabalhar para elas,
e agora Deus é empregado dela e vai dar para ela tudo 10 vezes mais, que são essas as promessas que normalmente acontecem. Então, nessas igrejas que apoiaram o Bolsonaro, existem pessoas que não são pessoas que procuram Deus, que procuram o evangelho, são oportunistas. Essas pessoas são naturalmente eleitores do Bolsonaro, são estelionatários, golpistas, são pessoas que acham mesmo que estão indo lá para comprar Deus, são snobs. A Jennifer e eu participamos às vezes de alguns cultos em igrejas que pregam a extrema humildade, mas as pessoas estavam lá cheias de joias, não podia usar calça jeans, mas usava uma saia de marca que dava para comprar um guarda-roupa inteiro colado no corpo, ou seja, é um dogma ridiculamente utilizado para fingir uma humildade que não existe, é só hipocrisia. Essas pessoas, Clarice, não são evangélicos. Isso é que é o mais importante. Essas pessoas não seguem o evangelho de Cristo, essas pessoas seguem a cabeça do pastor. Elas seguem exatamente a doutrina daquela igreja, a doutrina daquela boate, para que elas possam continuar naquele convívio daquela boate. Então essas pessoas não são evangélicos. A gente não pode chamar essas pessoas de evangélicos, mas existem sim pastores que pregam porque acreditam na existência de Deus e não porque querem ganhar dinheiro. Existem sim fiéis que vão à igreja não para comprar Deus, mas para agradecer a Deus por coisas que eles conquistaram, porque eles acreditam na existência de Deus, vão para glorificar, vão para aprender um pouco sobre o que Jesus ensinou. Essas pessoas existem. Essas pessoas são obrigatoriamente progressistas? Elas não são progressistas até conhecerem o evangelho, porque se elas conhecerem o evangelho e começarem a tentar viver um pouco daquilo que Cristo viveu, elas se tornam progressistas. Elas têm que se tornar petistas? Não, definitivamente não. Mas se uma pessoa é realmente seguidora do evangelho, não estou falando seguidor do Malafaia, do Feliciano, estou falando seguidora do evangelho, ela é, sem sombra de dúvida, progressista, porque ela quer o bem do próximo, ela não é egoísta, isso é natural, se a pessoa realmente segue o evangelho. Então, não significa que o fato de uma pessoa ser cristã evangélica, ela seja dessas boates com nome de igreja. Ela pode ser cristã evangélica e realmente seguir o evangelho de Cristo. É muito importante que as pessoas entendam que, apesar de ser a maioria, é estranho o que eu vou falar agora, mas apesar de ser a maioria, o bolsonarismo, os evangélicos, eles são maioria, por exemplo, dessas grandes igrejas aí, mas isso é exceção, isso é o que é fora. Eles são em maioria, mas são exceção, é contraditório dizer isso, mas é importante que se entenda que o evangélico bolsonariano que vai para a igreja para fazer festa, ele não é evangélico. Ele é aquela mesma pessoa que ia a uma boate e lá na boate não conseguia catar ninguém, porque às vezes era tímido, aí começava a ir para uma igreja para tentar pegar uma menininha na igreja ou vice-versa. É aquela mesma pessoa que fora do contexto da igreja era às vezes um pouco envergonhado por não ter o carro do ano, na hora que chega no contexto da igreja, levanta a mão para cima e fala: eu sou feliz porque eu tenho Deus. E aí essas pessoas acabam indo para a igreja não por causa do evangelho, mas por causa de um egoísmo, por causa delas mesmas. Mas existem no Brasil uma quantidade muito grande, existe uma quantidade muito grande de evangélicos que realmente seguem o evangelho. E esses evangélicos que seguem o evangelho, se eles seguem o evangelho, eles são obrigatoriamente progressistas, o que não significa que eles são petistas. Você pode ser progressista e falar: não, eu acredito no processo do Lula e eu não sou petista. Mas é preciso admitir que o Lula, fora aquele processo, ele fez um trabalho muito importante, porque ele redistribuiu renda, ele valorizou o mais humilde. Então é possível ser evangélico, ser progressista e ainda criticar o PT, por exemplo.